E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Fechamos os olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, a Tua palavra, quando ela é amadurecida no coração dos Teus filhos, gera revelação e entendimento dela, Pai. Que essa noite podemos abrir as Escrituras e essa revelação que Tu deixasse escondida dentro das Escrituras entre os sábios e entendidos desse mundo, mas abrisse o entendimento dos simples, Pai. Essa é as palavras de vida eterna, Pai. E aqui estamos como homens e mulheres, crianças, Pai, na simplicidade, Senhor, querendo aprender, Senhor. Ajuda o nosso coração e o nosso entendimento para podermos ser libertos, Pai, de tantas coisas de nossas vidas. Ajuda os Teus filhos, é isso que eu Te peço, e faça parte, Senhor, desse culto de adoração a Ti, e que o Senhor se revele aos filhos e filhas de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Olhando o texto, mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre Natal, né? Sempre quando chega essa data é lembrado de muita coisa, né? Mas eu queria reforçar o que o irmão Brana nos ensina rapidamente. Muitas vezes a palavra Feliz Natal está relacionada a feliz nascimento. É um feliz nascimento. Quando um pai e uma mãe têm um bebê, poderíamos dizer um feliz nascimento. Foi uma bênção que Deus trouxe a você, essa família. E ali eles ficam felizes e alegres. E talvez eles comemorem aquele nascimento daquele bebê em seu lar, convidando amigos, parentes para uma festa. Mas em relação a Jesus Cristo é muito diferente. E eu não quero quebrar algumas coisas, não. Eu quero mostrar o que é isso para você entender o que é em relação a Jesus Cristo. Talvez fomos acostumados com tradições que passaram de pai, de avó, e vai indo. E nosso Brasil, ele foi formado, estruturado em catequese. Você sabe isso. E, com certeza, em todas as vezes você viu em jornal, em revista, você viu em tantas coisas a manjedoura. E logo quando eu falo manjedoura, você já entra na sua mente e você vê lá aquele boizinho, aquela ovelhinha, aquele lugarzinho onde que Jesus ficou, e ali os magos, tudo isso você logo raciocina e está em sua memória, guardado. Isso é tradições, isso é costumes. Logo também abrimos que temos que fazer tal coisa e tal isso, ou fazer uma festa, isso. Estamos dessa maneira acostumados com isso. Não sou contra ninguém fazer um bom almoço ou uma boa janta para receber a família ou entes e amigos queridos. Não sou contra isso.
você não deve fazer nem nessa, você deve fazer nessa data e fazer em outras datas. Em outros dias você deve fazer isso. Porque não tem coisa melhor você unir a família e estar com pessoas que você gosta. Você entendeu isso? Mas isso vira uma tradição e um costume nosso, porque aprendemos e viemos ouvindo isso muito tempo atrás. Mas eu quero referir duas coisas. Feliz Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, já aplica não mais a uma comemoração, já aplica para uma adoração. Quando Jesus Cristo nasceu, se trouxe coisas importantes. Talvez os magos disseram, e ali diz, trouxeram presentes. E muitas empresas fazem amigos invisíveis, amigos disso e aquilo, e presentes e aquelas coisas todas. Muitas empresas fazem, muitas outras pessoas ainda fazem isso por causa da ideia do mago em relação aos presentes. Mas se você medir a profundidade desse presente, você vai ficar já analisando de outra maneira. Ouro, incenso e mirra, que é realeza a serviço da morte. Isso é Escritura, muito claramente Escritura. Então, devemos ter cuidado com isso. Devemos que saber que quando Jesus, um Feliz Natal, sabemos que não foi na data de 25, sabemos que foi no mês de abril. A Bíblia, um profeta nos revela tudo isso, mostrando que foi no mês de abril, aonde os cordeiros estavam nascendo, era primavera, e ali onde estava o calor. Tudo isso é provado, até o signo que Jesus está simboliza um cordeiro. Então tudo isso é provado a nós. E eu quero que você entenda, quando o irmão Bruno chega aí na mensagem, ele diz assim, ó, não importa a data, o dia, ele fala mesmo isso, não importa o dia, todo dia você tem que adorar a Deus. Então não importa se foi dia 25, ou dia 23, ou dia 24, ou no abril, não, porque todo o dia você deve adorar a Deus. Você entende isso? Então isso muitas vezes ficou rasgado em nossas famílias, mas ali há um feliz Natal, um feliz nascimento, aonde está ali Deus, de uma forma, naquele corpo, se manifestando. Só que se Cristo ali, ou para você ficar mais tranquilo, ou Jesus, ficasse ali na manjedoura, e continuasse ali na manjedoura, como os rituais hoje, de todas as igrejas, a maioria fora, que não entende isso, ficou na manjedoura, hoje eu e você não seríamos salvos. Porque Cristo teve que crescer, teve que se tornar uma estatura de um varão perfeito, e ir para o Calvário, morrer por você e eu. Então, o propósito do ouro, e do incenso e da mirra, é um propósito claro. Um rei, ou a realeza, a serviço da morte. Então você começa a entender que esse Jesus que nasceu lá na manjedoura, se ele ficasse ali, ele não ia ao Calvário, e eu e você não teríamos o quê? Salvação. Graças a Deus que Deus imprimiu isso nele, gerou fé no coração dele, e ele foi ao Calvário para morrer por mim e por você. Essa é a maior felicidade que nós temos. Por quê? Estaríamos perdidos e não teríamos salvação para nada. Olhando dessa maneira, você começa a empreender o quê? Que Jesus nasceu para um serviço. Olhando dessa maneira, você também nasceu para um serviço. Talvez muitos aqui ainda não entenderam isso. E muitas vezes eu usei na mensagem, muito assim, você não é aqui, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um policial, eu sou isso.
Deus nunca te chamou para isso. Deus te chamou para ser um cristão, um filho e uma filha de Deus. Agora, o serviço que tu vai prestar, aí você tem que saber. Não vai ser o pastor, nem outra pessoa que vai dizer isso a você, o serviço que você vai prestar a Deus. Mas você vai se identificar com isso, muito claramente. Então, eu posso dizer Feliz Natal? Posso, Feliz Natal a toda a congregação. Mas ciente do que foi o Feliz Natal. Você entende? Porque um dia Cristo tem que nascer no teu coração. Um dia esse Cristo que nasceu no teu coração vai te levar para o Calvário. E um dia você vai morrer. Morrer, que eu estou dizendo, não essa morte natural, mas morrer para si mesmo e viver para Cristo. Esse é o problema hoje. Muitas vezes ficamos ali no nascimento e não queremos morrer. Esse é o Feliz Natal. Amém? Sobre esse assunto, você é bem conhecedor agora. Você sempre ouviu falar sobre isso. Eu acho que o pastor Walter falou muito sobre isso também, nessa convicção que você entende. Agora, irmãos, não tem nada mal. Eu quero que você entenda, quando você tem crianças, você fazer alguma coisa que possa identificar Cristo ali. Você entende isso? Tenha sabedoria com isso. Porque o que foi de radical, eu acho que já passamos o tempo de ser radical, né? Então, eu quero que você entenda. Eu vou dar só isso para você. O irmão Brana cortou um pinheiro, colocou dentro de casa e decorou. Mas ele prostrou a quem? A Cristo. Daí você diz, não pode, irmão, eu nunca vi. Leia as mensagens. Gravar, botar no centro. Mas não entre no espírito natalino, que aí é pagão. Você entende? Você não pode entrar num espírito natalino, que é pagão. Mas você pode identificar coisas para o seu filho. É isso que eu quero que você entenda. Porque senão você entra por outros caminhos, né? Que não está dentro da palavra de Deus. Agora vamos falar sobre esse assunto. Irmãos, eu estou falando da questão ali, né? E disse-lhe, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Claro que quando Israel saiu na jornada no deserto, Deus teve que dar um dia para eles. Um dia de descanso, que não pertencia o homem para o sábado. Mas o sábado era para o homem descansar. Porque todo dia eles estavam fazendo afazeres. Nesse dia eles resolveram descansar. E ali criaram várias leis em relação ao descanso do sábado. E aquilo virou uma doutrina pesada depois na jornada da fé. E chegou aos fariseus e foi aplicado dentro da estrutura da igreja como uma doutrina muito pesada. Não poderia fazer mais o bem no sábado. Poxa, não pode fazer mais o bem no sábado? Não posso curar? Jesus curou várias pessoas no sábado para os fariseus ver que podia fazer coisas boas no sábado. E outra coisa, aqui nessa escritura está dizendo uma coisa: quando Davi veio, os soldados deles vieram com fome, necessidade. Eles entraram no santuário, pegaram o pão da prostração e comeram. Davi comeu, e os soldados também comeram, porque eles estavam com fome. A vida tem mais valor. Será que por que Deus não destruiu Davi, né? Porque ele estava com fome. E essa foi a pergunta que eles fizeram a Jesus Cristo: por que os teus apóstolos, os teus homens aí que estão te seguindo, estão comendo espiga no sábado? Porque eles estão com fome. A vida é mais importante do que aquela espiga ou o dia do sábado.
E isso para quebrar uma lei que já é regra, firmada. Aquele sacerdote queriam matar era Jesus em relação a isso. E muitas tradições, irmãos, a gente vai ter que quebrar muitas coisas, porque não temos base dentro da mensagem e da Escritura. Quando não temos base dentro da mensagem e da Escritura, temos que quebrar muitas e muitas coisas. Escute bem aqui, irmãos. A mensagem que eu estou trazendo é do irmão Brian. Ele fala assim: se você está apto para viver, você está apto para viver até que esteja apto para morrer. Parece uma contradição, né? Escute bem aqui. A mensagem, o sermão, a palavra falada, semente original. Observe que harmonia. Jesus nunca fez nada até que visse o Pai ou o Pai lhe mostrar primeiro. Isso é uma harmonia. Eu só faço o que o Pai me mostrar. Essa é a harmonia que tinha com Jesus e o Pai. Agora pense uma coisa, que harmonia é essa? Ele fala assim: harmonia entre Deus e Cristo. Vê, está em João capítulo 5 e 19. Assim fará a noiva. Opa! Então a noiva terá uma harmonia também com o Pai? Escute a mensagem. Ele mostra a ela a sua palavra de vida. Ele mostra a ela e ela o recebe. Ela nunca duvida disso. Nada pode prejudicá-la, nem a morte. Pois se a semente foi plantada, eu quero parar aqui. A semente foi plantada. A gente tem muitos cultos falando sobre consciência e subconsciente. Não é plantada aqui. Se tu plantar essa semente aqui, no outro dia tu entra pelaquela porta duvidando da palavra de Deus. É plantada no subconsciente, no coração, na alma. Daí, ali não vai te botar dúvida. Você tem certeza do que está escrito. Você entende isso? Por isso que ele está falando. Se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Um homem. Agora, eu tenho um grande aleluia. Aqui está o segredo. A palavra está na noiva. A palavra está na noiva. A palavra está em você? Você já pensou isso? Está em você mesmo? Você faz de acordo com a palavra todas as coisas da tua vida? Você escuta a palavra e você vive a palavra como ela é e não muda nada? Você não precisa mudar nada, você não precisa criar nada. Se quando Deus falou, haja luz, eu não preciso dizer, não sei, esperou tanto tempo. Não, haja luz. É isso que você vai dizer. Se foi um Big Bang, que foi isso, que mudou, criou, não importa. Deus falou, a luz apareceu. Escute aqui. A palavra está na noiva e na mente de Cristo para saber o que Ele quer que seja feito com a palavra. E ela a faz em seu nome. Ela tem, guarde isso, irmão. Ela tem o assim diz o Senhor. Você tem? Você tem? Opa, você tem? Eu quero que você entenda isso, irmão. Não estamos em uma brincadeira. Você diz assim, logo você cai para você sentir, então eu vou botar a mão e vou dizer assim, Senhor, mas você tem a palavra dentro do teu coração, você anda 100% com essa palavra, você não desconfia dela e você tem certeza dela? Daí você tem um assim diz o Senhor em sua vida. Talvez isso fique estranho, mas eu só vou reforçar para você entender esse pensamento. Desce o alarido, desce a trombeta de Deus e desce a voz do arcanjo. É uma coisa só.
O alarido vocês estão escutando há tempo, a mensagem, mas a voz também já está aqui. Essa voz de arcanjo tira os mortos. Fique pensando sobre isso. E a trombeta de Deus já está aqui, porque ele desce em uma só ação. Não vai vir de novo. Não vai vir. Está aqui. Quando a gente tomar isso com todo o nosso coração e nós se identificarmos um com o outro, a coisa vai mudar. Enquanto ainda estivermos com os nossos pensamentos só aqui, palavra de Deus só aqui, eu já vi muito de irmãos com palavra de Deus só aqui. Eu dei um exemplo lá na igreja. Quantos irmãos que você conheceu, que conhecia muito bem a palavra, que sentaram nesses bancos aqui, e a palavra estava onde? Só aqui. Você entende o que eu estou dizendo? Plantar a semente é no subconsciente, na alma. Escute isso. O irmão Branda diz assim, ó, numa mensagem, e se você depois quiser que eu acho, se você quiser, irmão, queria saber onde está essa mensagem, eu acho para você. Ele diz assim, ó, as pessoas que eram o cerno, sabe o que é cerno? Cerno é aquela parte da madeira, quando você corta, e a parte mais dura da madeira. Por isso que eles falam cerno. As pessoas que eram cernos, quando ele começou a conversar com essas pessoas, eles pensou assim, o que está acontecendo com essas pessoas? Que não são mais o que deviam ser. Você já pensou nisso? O irmão Bruno falar sobre isso. Ele bateu numa tecla muito importante. Muitas vezes ele diz assim, nós somos a coluna da igreja. Daí você deve parar. Você é uma coluna mesmo? Porque a igreja precisa de coluna. Não essa coluna ali. Não essa coluna. Não essa coluna ali não. Precisa de homens e mulheres que são colunas. Que são identificações para aguentar a estrutura. Isso não é brincadeira. Já pensou? Você ser uma coluna para aguentar todas essas coisas, o telhado, os madeiramentos, tudo aqui, porque você está segurando isso. Aonde está o cerne da igreja então? Aonde está a coluna? Mas parece que recuamos, afrouxamos. O tempo foi passando, a gente afrouxou os cintos, deixamos nossas roupas, abandonamos algumas coisas. Deixa. Você e eu, relaxadamente, vamos servir a Deus? Quando aqueles homens lá no passado morreram nas arenas, nem eu e nem vós subiremos ao arrebatamento desse jeito. Escute o que o irmão Bruno está dizendo. Por isso que hoje, irmão, ou morremos e vivemos, ou você vive a sua vida, que é mais fácil lá fora. Você vai estar vivendo. E chegará o tempo de um juízo e aquelas coisas, daí você já sabia o que você queria. Pior é estar dentro da igreja e naquele dia você será julgado. Vai ser pior. Muito pior, porque você conheceu, você ouviu, o jugo será muito maior para você. Olha aqui. Coluna segura toda a força de todas das paredes, das cintas. Ela segura, ela faz força, firmada para não derrubar a estrutura. Isso é coluna. Somos a noiva mesmo? Pense nisso. Somos a noiva? Irmãos, é um tempo tão difícil que há muitas igrejas que são da mensagem, que elas não são mais da mensagem. Elas não têm a mensagem do irmão Branham. Eu já vou dizer para você,
tem homens aduladores, homens que batem nas costas das pessoas. Ah, maravilhoso. Mas não são mais homens, são frouxos que estão dentro do púlpito. São frouxos em falar a verdade para a igreja. São frouxos em todos os sentidos, porque o interesse deles é outro interesse. E isso está sendo formado. É só você prestar atenção. Você usa a internet, presta atenção, vê as pregações, vê como é que está acontecendo. Ache alguém que está pregando duramente nesse tempo, para acordar as pessoas, para elas poderem entrar para o arrebatamento. Você acha que esse pessoal que está dentro dessa mensagem aí, do jeito que está, eles vão para o arrebatamento? Olhe, você não tem olhos? Veja, você não tem? Analise. Será que do jeito que nós estamos hoje, será que vamos para o arrebatamento? Quem é que se levantou para dizer assim: irmão Arantes, vamos nos esforçar para ter os dons? Quem se levantou? Você tem que entender isso. Quem disse assim: vamos batalhar por isso? Isso é de Deus, vamos lutar. Quem que se identificou? Não adianta pregação, pós-pregações, mas as ações têm que ser vistas. Hoje em dia, pregação, pós-pregação, e a ação onde está? Cuide com isso. Olha aqui, ele fala assim: assim diz o Senhor, quem vai ter? A noiva. Então é germinada, então o Espírito Santo a rega, até que cresça e sirva ao seu propósito. Quem rega é o Espírito Santo, mas você tem que ter um propósito. Hoje os nossos propósitos, já vou dizer para você, igreja, não dá para enganar isso. Não quero ferir o seu sentimento, não quero ferir a sua posição, não quero ferir, não. Eu quero tomar uma decisão para você ver se não está acontecendo. A igreja está mais inclinada ao mundo que o próprio realmente viver a palavra de Deus. Nós estamos inclinados ao mundo. Nós fomos atraídos para o mundo. A tua palavra, a minha palavra não tem força mais. Irmãos, antigamente, se você quer ler aqui escritura, quero mostrar para você Atos 2, quando se forma a igreja, as pessoas queriam entrar na igreja. Elas queriam entrar porque elas viram a manifestação de Deus. Hoje não, hoje eles não querem, porque eles dizem assim: para ser igual aquele outro, eu não vou querer estar na igreja. Você mediu? Lá no passado não, eles viam a manifestação de Deus, eles viam o poder de Deus, eles falaram assim: eu quero pertencer a essa igreja, eu quero estar aqui, meu amigo, me deixa entrar. E hoje, olho para um, discussão, olha para outro, problema, olha para outro, outro fica falando disso, outro fala: como vamos mudar isso? Pergunta você, alguém lá perto de você quer vir aqui? Você é uma referência, um poder de palavra? Vamos assim. E isso não é brincadeira que estou falando. Isso me dói. Sempre me doeu. Porque quando um cristão esquece de fregar o evangelho, e chamar outras pessoas, e chamar isso, e dizer assim: na minha igreja a gente crê em cura divina, tem algum problema? Vai lá, vamos orar por ti. Alguém falou isso? Alguém fala isso? Está entendendo? Porque você não tem convicção e coragem de dizer: não, você vai ser curado lá. Deus vai fazer alguma coisa? Nós temos que mudar primeiro. Nós temos que mudar. As nossas convicções têm que ser certas. E eu tenho certeza, irmão, se nós botar a base certa, você vai ver coisas dentro dessa igreja, manifestação do Espírito Santo, libertação de pessoas. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Não é o homem, não. Quem faz isso é o Espírito Santo. Não pensa que é o Arantes que vai fazer isso, não. Estou falando isso. O assunto não era nem esse. Estou falando para mostrar para você o que acontece.
como Deus quer usar o vaso, quer usar a você, quer usar qualquer um. Ele usa. Escute bem aqui. Ele vai dizer assim, ó. Eles fazem apenas a sua vontade. Quem faz? A noiva. Amém. Eu creio nisto. Ninguém pode persuadi-los. Glórias a Deus. Não vai ser o mundo que vai persuadir a noiva de Cristo, mas ninguém pode persuadir. Eles se diferem. Eles têm o assim diz o Senhor. Eles ficam quietos. Se não tiver nada para dizer, então eles farão as obras de Deus. Escute bem aqui, isso aqui é para ajudar nós. Pois ele mesmo neles continua a sua palavra para cumprir como ele completou em seu dia. Jesus completou seu ministério naquele dia. Para os judeus ele tinha mais 3 anos e meio, só para afirmar esse pensamento. Então ele não cumpriu o seu ministério total lá. Mas em relação a nós, ele fez uma parte lá. E agora ele deixou para quem? Para a sua noiva. Cumprir isso. Elias simboliza Cristo. Eliseu simboliza a igreja. Olha só o que acontece aqui. Eliseu pede uma dupla unção. Então a igreja ela tem que estar na relação de ter uma dupla unção, irmão. Então Elias fez 4 milagres. Eliseu fez 8 milagres. A igreja ela está responsável a fazer isso, ser maior, porque isso é escritura. Ele vai levar esse ponto aqui para a gente ler. Veja aí que podemos encontrar o nosso descanso. Você sabe que sábado é descanso, né? O nosso descanso, morrer para si mesmo. Não é apenas algo que fazemos para que possamos ser mais semelhante a Cristo. Você vai morrer para ser semelhante a Cristo. Quero dizer, esse é um desejo nobre, mas morrer para si mesmo também traz descanso. Vê se tu entende o que está colocado aqui. Quando você morre para você, acabou. Há um descanso, há uma tranquilidade. Ali realmente flui todas as coisas. Você sabe a vontade perfeita de Deus, você sabe como conduzir isso, e agora está esperando sempre Deus manifestar isso em você. Escute bem aqui. Ele vai dizer assim: porque quando você pode chegar a um ponto em que não está disposto a fazer nada, a menos que tenha o assim diz o Senhor, a respeito do que fazer, então tudo que você pode fazer, isso está em descanso. Daí você diz: irmão, então eu vou parar tudo? Não. Você sabe que você tem que forçar o caminho, e o descanso que eu estou dizendo é uma paz interior que Deus colocou em você. Não é o descanso de parar de fazer as coisas. É muito diferente isso. Escuta, ele vai dizer: não estou dizendo que agora temos uma desculpa para ser preguiçosos. Não é nada disso, porque a vida eterna é viver para os outros. Para os outros. Não é para viver para você. Se você ainda está vivendo para você, ainda você está num problema. Porque por isso que quero só forçar isso para bater mais profundo em nosso coração. Você tem que saber aonde você está no corpo de Cristo. Se eu não sei aonde eu estou, era mais fácil sair e sentar. Mas sei que se eu não faço isso, Deus trata comigo. A minha fé acaba. Você entendeu? Ele coloca cada uma pessoa num determinado lugar para você executar aquela ação. Porque se você não fizer, a sua fé abaixa e vai decaindo. Então, o que Deus deu para você é como fosse uma ferramenta para você ficar firme e abençoar os outros. E essa experiência, irmão, eu vou dizer, eu não vou querer só para contar, porque é minha experiência. Interessante isso. Quando você vive para o outro,
você é abençoado. Preste bem atenção. Quando você vive para o outro, é você que recebe a bênção. A minha experiência que eu tive a primeira vez com Deus, mesmo assim, foi isso que aconteceu. Fui ajudar alguém, e de vez daquela alguém receber a bênção, eu recebi a bênção. É isso que eu quero que você entenda. Mesmo eu não conhecendo a Deus, mas fui ajudar. Quem foi ajudado fui eu. É assim que Deus faz. Por isso que Ele fala isso. Viva para o outro, porque você vai receber a vida eterna. Você entende? Viva para o outro, porque você vai receber a vida eterna. Irmãos, isso é tão fino que eu vou te mostrar uma coisa que acontece aqui, ó. Noiva, igreja. Olha o que acontece. A noiva está cheia do Espírito Santo, sobe para o arrebatamento. Ela não vai ser julgada, não vai ser nada. Igreja entra na grande tribulação. Aqueles que ajudaram irmãos, aqueles que fizeram uma boa obra, lá depois de 1000 anos, vão voltar e Deus vai definir. Fizesse essa obra? Vem para cá, para o lado direito. Não fizesse isso? Fica para o lado de cá. Sabia disso? Ele já está dizendo, fizesse uma boa obra? Vem para o lado direito. Não fizesse nenhuma obra para ninguém, não ajudasse ninguém, nada? Fica para o lado de cá. Vai ser separado. Esses vão receber a vida eterna, não a herança. Esqueça. Eles não têm direito de herança, não têm direito de nada. Eles só têm direito à vida. Agora, esses vão à perdição. Você começou a entender? Por isso que ele diz: faça agora. Você é uma noiva? Faça agora. Viva para os outros. Olha aqui. Morrer para si mesmo também é descanso, porque quando você pode chegar ao ponto em que não está disposto a fazer nada, ele vai reforçar esse pensamento aqui, ó. Quero ler isso aqui também. Daí ele entra num pensamento que está acontecendo hoje, irmão. Eu vou colocar esse assunto só para você entender, para você segurar ele bem firme em sua mente. Que nos últimos dias virão escândalos. Escândalos. Você nunca viu tanto escândalo na mensagem, né? Não é isso que aconteceu? Você percebe bem. Nos últimos dias viriam escândalos. E observe que a palavra escândalo refere-se a um ponto de zombar. Zombar. A palavra escândalo é zombar. E menosprezar. Zombar e não dou valor. Não dou valor. As coisas que Deus faz durante esta época do arrebatamento. As coisas que Deus faz durante o quê? O arrebatamento. Sei o que ele está falando? Durante o alarido desta era final. Desse tempo. Eles vão zombar e nem estão a nada aí. Você já pensou? E essas pessoas estão dentro da igreja. Olha aqui. E as coisas que Deus durante esta época do arrebatamento. Agora a palavra grega que foi traduzida como escarnecedor, é a palavra que significa alguém que zomba, mas também significa falsos mestres. Meu Deus do céu, olhe bem. Falsos mestres. Portanto, essas são pessoas que por causa dos falsos ensinos zombam. Eles riem, eles ficam brincando, eles não dão valor. E o que o Senhor está realmente fazendo, irmãos? Você percebeu o que está acontecendo? Quando eu falei que a gente estava numa guerra e numa batalha, você se lembra que eu estava dizendo que estava acontecendo? Que a guerra não estava mais lá fora, estava em nosso jardim, próximo de nós. Eu estou falando de irmãos que sentaram aqui, irmão. Que creram, disseram que creram em Deus. Eu não estou brincando com isso, porque isso é mundialmente essa coisa.
Essa coisa não é, é um aqui, um lá, não. Isso se tornou mundialmente cumprimento da Escritura. Você zombaria a Deus na sua consciência? Você negaria essa mensagem na sua consciência? Pense nisso, irmão. Pense nisso. Será que essa mensagem não é o assim diz o Senhor? Se não for, você está tranquilo. Mas para mim, essa mensagem é o assim diz o Senhor. Então aconteceria isso. Por que aconteceria isso? Eu podia entrar nessa ação aqui para mostrar a você. Eu vou rapidamente passar só para a gente entender. 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 1 ao 11. É isso. Escute bem isso aqui, olha só o que acontece aqui. Capítulo 2, tá? Verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Esses falsos profetas, irmão, já vou dizer para você, é falso pregador. Eu quero que você entenda, se um pregador, que precisa um pregador, um pastor, ele precisa requisitos. Está na Bíblia, você sabe, né? Você está maduro, você sabe que um pastor precisa requisito para estar aqui em cima. Se esse pastor não tem esses requisitos, ele não pode ser pastor. Então, eu quero que você entenda, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando do Espírito que está na pessoa. Por isso que eu não vou falar nome, eu vou mostrar o que acontece e você que discerne bem, entende o que estou falando. Como pode um vaso, você lembra que eu falei aquela vez, um vaso sujo abençoar? Você acredita que um vaso sujo abençoa? Você pega um copo lá, enche de sujeira, está lá no galinheiro, você pega esse copo, bota aqui, obrigado, irmão, e enche de água purinha, você teria coragem de dar para alguém tomar? Você não teria. Eu não teria. Agora imagine Deus. Será que ele ia pegar um copo sujo, encher do Espírito Santo dele, para dar para outros? Você acredita nisso? Primeira coisa que Deus vai falar, ele vai te justificar, ele vai te limpar, depois ele vai te encher, para você ser uma testemunha e abençoar outros. Agora pensa aqui, tabernáculos gigantes, estruturas enormes, homens que casaram 3 vezes dentro da estrutura, outros fizeram tal e tal coisas, outros fizeram isso e isso. Será que vai gerar bênção daquele povo ali? Será que eles vão conseguir trazer esse povo para o arrebatamento? Nunca. Você não vê isso em escritura nenhuma. Por isso que eu estou dizendo, você tem que cuidar de saber o que é verdade. Irmão, estava falando para minha esposa hoje, quando estava saindo de casa, eu falei assim, a coisa mais difícil que tem é ficar no centro. Porque quando você fica no centro, você ganha a pedrada do liberalista e você ganha a pedrada daquele que... como é? Esqueci o nome agora. Mas é aquele que é a outra ponta. Você ganha a pedrada daqui, daí a pouquinho ganha de lá, daí você diz assim, graças a Deus, Senhor. Se eu estou ganhando pedrada de lá e de cá, é porque eu estou no centro. Porque se eu estiver nessa ponta aqui, só vou ganhar pedrada de lá. Se eu estiver nessa ponta daqui, eu só vou ganhar pedrada de cá. E hoje a coisa mais difícil para um homem e uma mulher reconhecer o centro da palavra, o centro da posição onde você deve ficar. É a coisa mais difícil, por isso que isso tem que vir por inspiração divina. Porque você diz assim, não, eu vou estar naquela igreja lá. Mas você sabe o que eles estão pregando? Eu vou em tal lugar lá. Mas você sabe o que eles estão pregando? Ministérios gigantes, que aquela pessoa que estava na frente nunca devia estar na frente. Daí você diz assim, mas irmão, eu passei por esse ministério. Graças a Deus, você passou, mas não está lá.
Porque o ministério, irmão, quando Deus trabalha, Ele usa o homem para abençoar. O ministério usa o homem para ajudar as pessoas. E esse homem, ele tem que estar limpo, ele tem que estar santificado. Ele não pode fazer outra coisa, senão o que vai acontecer com ele? Daí você olha aquele homem lá, falando sobre casamento e divórcio. Daí você olha ele lá com 3 problemas. Daí você olha aquele homem que está falando sobre fornicação, não sei outra coisa, e está com o problema. Como é que ele vai abençoar? Ele não pode abençoar. Isso são coisas que não são tocadas porque fica muito sutil, né? Muito preocupante. Mas esse é o tempo da noiva se revelar e entender os assuntos, porque um dia, irmão, você tem que saber julgar. Um dia eu tenho que saber julgar e tenho que saber as coisas certas. Escute aqui, ó. Eu vou ler Romanos para adiantar o passo, né? Vou adiantar um pouquinho. Eu tive uma conversa com o irmão que eu estou passando muito. Não que ele não queira, né? Ele quer, mas aqui eu falei para ele, não. Eu mesmo falei assim, ó, uma pregação tem que ser 1 hora. Então eu estou com a minha palavra trancada, né? É no Romanos capítulo 8, verso 6. Escute bem, aos Romanos capítulo 8, verso 6, verso 12. Eu só vou ler isso aqui e vamos tentar encerrar. Porque a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz, vida e descanso. Então, se você está no espírito, você tem vida e descanso, paz. Naquele lugar tem paz. Se você ainda não tem paz, você tem que voltar a isso, você está na carne. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus e nem à verdade, ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você entende isso? Você sabe dividir o que é carne e o que é espírito? Muitas vezes a gente escuta muito isso, carne e espírito, e não sabemos dividir isso. Talvez eu tenha outro tempo para ensinar sobre isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você percebeu? Para você não estar na carne, precisa de alguma coisa. O Espírito de Deus tem que habitar em você. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode dizer que ama Cristo, você pode glorificar, você pode dizer, mas se Cristo não está em ti, nunca, porque isso é uma coisa que a palavra diz, quem testifica de você não é você, é o Espírito Santo que diz assim, ó, ela é minha filha, ele é meu filho. Quem testifica nunca foi você. Esse é outro problema. Ah, não, eu sou, irmão, Deus abençoe, eu sou um filho de Deus, eu sou um cristão. Mas quando você olha assim, meu Deus do céu, é o 007, né? Esse Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Enquanto você está lutando ainda no corpo, tem desejo de corpo, tem um monte de coisas assim que vai contra a palavra, ainda você está na carne. Mas quando você deixou o Espírito Santo vir, ele vai trabalhando em ti, vai te santificando, e você vê, poxa, tem coisas que eu não conseguia fazer, porque você deixou o Espírito Santo entrar, e está trabalhando ali, e agora você diz, meu Deus, me libertei disso, e agora Deus está te limpando, para encher o vaso. Não é que você já tem o Espírito Santo, ele está te limpando, para encher o vaso. 11, esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo. Quem é esse? Você sabe, né? Habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. Quando você ouve essa palavra, habita, é igual uma casa. Deus quer habitar em sua casa. Habitar é habitat.
aonde você tem uma casa, e Deus, o Espírito Santo, quer habitar em sua casa. Olha aqui. De maneira que, irmãos, somos devedores, não na carne, para viver segundo a carne. Não, porque se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo. Se lembra que eu falei? Mortificar. Já vou dizer para você, para dar um exemplo muito claro. A carne não quer orar, você mortifica. A carne não quer jejuar, você mortifica. A carne, hoje eu estou cansado, não quero culto. Não, vamos para frente. Eu vou. Isso é mortificar a carne. O problema é que nós, hoje eu estou com dor de cabeça. Eu acho que machuquei o dedão do pé. Não sei o que é isso. Não, estou enjoado. Me deu uma dor de barriga. Você me prova ainda que está na carne. Você pode ser a melhor pessoa, mas me prova, porque a palavra, ela se identifica com a palavra. A palavra é como fosse um companheirismo, irmão. Quando você gosta de alguém, você quer estar em companheirismo. Em companheirismo, irmão. Em companheirismo, você quer estar agarrado ali. Vou dar um exemplo também para ajudar você. Quando você começa a conhecer uma pessoa, talvez você tenha dificuldade, assim, ela não ainda tem aquela coisa. Mas quando você começa a se juntar com aquela pessoa e começa a conversar, vocês parecem assim, tem bastante coisas comuns com aquela pessoa. Poxa, isso é muito legal. Daí, de a pouquinho, passa um tempo, 1 mês, 2, 3 meses, 4 meses, 5 anos, você está sempre ali em contato com ela. De a pouquinho, se você se separar, vocês o quê? Sente. Na hora. Você vai sentir. Porque houve um companheirismo, uma unificação. Agora, eu vou chegar ali para dizer assim para você, Overcrey, quero que tu seja meu amigo. Você está entendendo? Não é assim. Para eu ser amigo dele, eu vou conquistar ele. É isso que tem que funcionar. Não, eu quero ser teu irmão. Para você ser meu irmão, você vai ter que mostrar que é meu irmão. É uma confusão mental, né? Chegou, é meu irmão. Não. Há uma conquista, há um companheirismo, há uma relação. E isso vai produzindo toda uma ação ao redor. É isso que acontece conosco. E quanto mais nós estamos mais juntos, é como eu vivia na polícia, eu vivia mais na polícia que dentro da minha casa. Porque naquela época, mais atrás, o irmão me sabe disso. Muito mais lá, era só, eu vivi naquela época da greve, que era greve tudo quanto é tempo. Eu vivi dentro do quartel quase 24 horas. Claro que aqueles companheiros que eu tive, a gente estava em elo. Confiante um com o outro. Por quê? Vivi muito. Quando acabou o grupo de operações especiais, eles choravam. Por quê? Muito elo, muita coisa. Foi na época do Edson, o Edson estava junto também, unido. Você está entendendo o que eu quero dizer? Houve muito elo, muitas coisas passamos junto. Mas o companheirismo, se você se afasta, você vai esquecendo, ele vai se esfriando. Você tem que voltar na conexão, você tem que buscá-lo. Aí que está, irmão. Assim é com Deus. Escute aqui. Ele vai firmar um pensamento muito bom aqui. Aí, escute bem, no 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então existe um Espírito Santo que guia você. Como é que você sabe que guia? Porque você reconhece a palavra, irmão. Você não quer fazer nada contra a palavra. Se a palavra diz tal coisa, você cumpre. Você não fica duvidando disso. Você vive a palavra. Por isso que você é um filho de Deus. No 15 fala assim, porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estar com temor. Aqui é medo. Não é temor como respeito. Aqui é medo. Mas recebeis o espírito de
adoção de filho, pelo qual clamas, Abba, Pai. Adoção de filho, só os filhos de Deus vão receber essa adoção, porque o próprio Espírito, que é Deus, que é o Pai de vocês, dirá: esse é o meu filho amado, a ele ouvi, porque ele cumpriu todas as escrituras, ele se manteve fiel nas promessas, ele confiou em Deus em tudo. Pensa que adoção é só dizer que eu estou na mensagem? Você se lembra aquele grupo que eu falei que vai para a grande tribulação, e daí eles vão ter que entregar o corpo, o sangue, e não adorar a besta para receber? Eles vão dizer assim, o irmão Bruno chega a dizer assim, né? A igreja vai para a grande tribulação, dela vai dizer assim, não teria que ter um rapto? Teria que ter um rapto, mas agora estou na grande tribulação. Meu Deus! Daí eles reconhecem isso e não vão adorar a besta. Só que esses, irmão, talvez isso vai doer, não são teus irmãos. Esses que estão ali na volta, quando for tudo renovado, eles estarão fora da cidade. Eles não vão estar no reino. É coisa muito... Aqueles não são teus irmãos, porque a Escritura não diz isso. E tem uma profecia, que tem uma parábola que Jesus explica. Ele fala assim, ó: como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele não está dizendo como o pastor, ele está dizendo como. Eles só têm direito da vida. Eles não são seus irmãos, porque se eles são seus irmãos, olhe bem o que vai acontecer, eles têm direito à herança. Você percebeu? Se eu digo que eles são meu irmão, eles têm direito ao quê? A mesma herança que você. É fino, né? Está na mensagem. Muitas vezes a gente chega a dizer assim, não, eles são os nossos irmãos, né? Talvez eu possa dizer assim, eles são nossos irmãos por parte de mãe, né? Você entende o que eu quero dizer, né? Então, irmão, mantenha-se firme. A palavra de Deus, ela está vindo diretamente aos nossos corações. Esse é um tempo de muito engano. Você tem que saber aonde você está escutando a mensagem. Ter cuidado com isso, porque é a sua alma, é a minha alma. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma necessidade que precisa saber, estou aqui. Vou fazer o possível. Se eu não sei, irmão, eu vou ser bem sincero. Irmão, eu não sei agora, mas posso ver isso. Tem muitas coisas difíceis, irmão. Tem muitas coisas que eu não sei ainda, que eu me deparei com a palavra e fiquei assim, meu Deus. Chamei alguns irmãos para dizer assim, ó, a gente vai ter que estudar isso, porque nós não sabemos. Porque o pastor não é o dono de tudo. Por isso que eu falei que existem colunas para estar ajudando. Irmão José Galo,